Muito boa noite, irmãos e irmãs. Que o Senhor os abençoe. Fico muito feliz que os irmãos estão contentes, felizes, louvando ao Senhor. Assim que deve ser. Quando nos reunimos, louvemos ao Senhor com muita alegria, com todo o nosso coração, porque é isso o que o Senhor quer, que o louvemos. Diz que a Bíblia diz que Deus nos fez com a finalidade de que os seres humanos o louvássemos, porque o Senhor sempre teve os louvores de seus anjos. Mas Ele fez os seres humanos para que eles também louvassem ao Senhor. Mas como o Senhor permitiu que existisse esse inimigo que se rebelou contra Deus? E esse inimigo é o que tem se oposto ao longo de todo o caminho desde que Deus criou o homem e a mulher. Esse inimigo tem estado ali, interpondo-se e colocando obstáculos no caminho do ser humano e impedindo que o ser humano louve a Deus, busque a Deus e o obedeça. Então Deus ensinava seus mandamentos às pessoas naquele tempo, na época de Adão e Eva, todos aqueles que viveram até o dilúvio. E Deus lhes ensinava os mandamentos a cada um em sua consciência. Mas o inimigo se opunha e não quis que o ser humano louvasse a Deus, senão que contrariasse a Deus e que não cumprisse seus mandamentos, senão que fizesse o contrário de tudo o que Deus queria. E por isso o ser humano se desviou do caminho, porque o mal pôde mais que o bem. E assim o ser humano se afastou de Deus, e Deus também então começou a ignorar essas pessoas rebeldes, insensatas, desobedientes, duras de coração. E de todas as maneiras, a luta tem continuado ao longo desses milhares de anos, a luta continua a mesma. Geração vai, geração vem. Hoje estamos nós como geração vivendo este mundo, esta vida, e vivemos essas experiências também, onde conhecemos o caminho do Senhor. Mas o inimigo sempre coloca obstáculos em nossa vida para nos tirar do caminho e para que nós não agrademos ao Senhor. É assim que, por exemplo, aqui no Salmo 67, o Senhor reforça para que fomos criados, para que o Senhor, qual foi o propósito de nosso Deus. E diz que no Salmo 67, o Senhor aí novamente lembra aos seres dizendo: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer seu rosto sobre nós. Aqui está falando da igreja, dos crentes no caminho do Senhor, falando também de um remanescente que o Senhor deixou desde o princípio, antes do Senhor Jesus Cristo. Havia deixado um remanescente escolhido e depois o Senhor Jesus veio para formar a sua igreja. Esse remanescente se agrega à palavra de Deus e continua a igreja do Senhor. Então, aqui no Salmo 67 estava profetizado. Profetizado o que era o que Deus queria dos seres humanos, o que Deus queria do mundo, das nações. E aqui então diz, para que seja, no verso 2 diz, para que seja conhecido na terra teu caminho, diz, em todas as nações tua salvação. E te louvem quem? Todos os povos, diz. Te louvem os povos, ó Deus, todos os povos te louvem. Alegrem-se e regozijem-se quem? As nações. Então, isso é o que Deus quer. Que todas as nações se alegrem e se regozijem no Senhor. E que se cumpra também a promessa que o Senhor fez a Abraão, quando lhe disse que ele seria pai de muitas nações, porque em muitas nações pela fé iam crer no Senhor. E então as pessoas, pois, se convertem e louvam a Deus. Assim que nós estamos esperando que essa promessa apenas comece a se cumprir, mas que o Senhor a cumpra em plenitude, essa promessa a Abraão que todas as nações conheçam a Deus. E nós estamos vivendo agora tempos difíceis, porque há muita controvérsia, há muita divisão no mundo com os seres. Alguns creem em Deus, outros não creem em Deus. E os que não creem em Deus, os que dizem ser ateus, estão tentando governar o mundo, para que o mundo se esqueça de Deus por completo, porque essa é a finalidade do diabo. E estamos nessa luta, e nós, os filhos de Deus, que até agora somos tão poucos, estamos aqui esperando no Senhor que Ele cumpra suas promessas
e que nos ajude e nos respalde, nos apoie para que possamos evangelizar, dar esse exemplo, esse testemunho e levar a palavra do Senhor a muitos seres. Agora que há mais facilidade com o transporte e também com os meios de comunicação como a internet, então pedimos ao Senhor que nos ajude a todos, que nos ensine, que nos capacite para que todos trabalhemos e sirvamos a Deus dessa maneira evangelizadora para que as pessoas conheçam a Deus e assim as forças do mal não venham tão forte contra nós, que somos tão poucos, senão que estamos com a mão de Deus e com o poder de Deus. Mas queremos verdadeiramente que Deus nos dê esse triunfo, essa vitória, e nós vermos o cumprimento dessa promessa a Abraão, que todas as nações louvarão ao Senhor. E aqui diz, é que nesta profecia aqui do rei Davi, ele estava profetizando e dizia, te louvem os povos, todos os povos te louvem. As nações, diz que todas as nações o Senhor estará pastoreando. Diz, alegrem-se e regozijem-se as nações, porque julgas os povos com equidade e guias as nações da terra. Quando será esse dia que vai se cumprir essa profecia, que o Senhor estará pastoreando as nações? Porque agora, pois, é o diabo o que está reinando. Nós vemos que o diabo é o que está reinando nas nações com os governos. E nós estamos aqui, no meio de toda essa luta, mas o Senhor diz que nós temos que ser constantes, firmes, crer, confiar nele e também dar a ele o que ele merece. Nossas vidas afastadas do mal, para que Deus também nos dê esse poder, esse respaldo, esse apoio e possamos nós mesmos surgir. No meio do nada, possamos surgir e possamos demonstrar também ao mundo que somos os filhos de Deus e que Deus nos deu um poder e que esse poder vai vencer o mal e que vamos triunfar e que se cumprirá a palavra do Senhor. Essa é a luta constante que temos. E o que o Senhor quis desde o princípio é que todos conheçam o nosso Deus. No versículo 5, leiam o que diz o verso 5. E eu penso que assim será. Eu creio que essa profecia se cumpre, vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. E o que Deus fala, o que Deus diz, isso se cumpre, aconteça o que acontecer. O 6 diz, a terra dará seu fruto. Quer dizer, aqueles que conhecem o Senhor, aqueles povos que vão louvar a Deus, porque vão conhecer o caminho de Deus, diz que cada um dará seu fruto. Diz, e nos abençoará Deus, nosso Deus. E aqui no verso 7, vamos pedir ao Senhor. Diz, abençoe-nos Deus e o temam. Quer dizer, tenham temor de Deus. Quem? Todos os confins da terra. Essa profecia se cumprirá. No dia assinalado vai se cumprir. E nós, certamente ali, da vida eterna, o olharemos, o observaremos, se é que já não estamos aqui. E o Senhor cumprirá a sua palavra. Mas enquanto isso, estamos aqui presentes, façamos o máximo para o nosso Deus. Façamos o melhor para Deus e louvemos ao Senhor com alegria, com o coração. Digamos palavras muito bonitas ao nosso Deus nos louvores. Lembre-se que os louvores é dizer palavras bonitas a Deus, elogios ao Senhor, engrandecê-lo, o que é diferente de nossa oração. Nossa oração é para pedir algo que precisamos. Queremos trabalho, queremos uma casa, queremos documentos, queremos pagar dívidas, queremos certamente viajar ou desfrutar de muitas coisas. Em todas as nossas petições também há doenças, então pedimos a Deus pelas doenças. Isso o fazemos na oração. Quando oramos, pedimos a Deus e expomos nossa necessidade diante de Deus. Essa é a oração, falar com Deus sobre tudo o que precisamos. Mas os louvores devem ser mais extensos que a própria oração e louvar ao Senhor constantemente, dizer a Deus as mesmas palavras, diz ao Senhor as mesmas palavras e não tem problema. Louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor e tudo isso tiramos de Apocalipse, quando diz que há 24 anciãos, porque o apóstolo João viu em sua visão, viu 24 anciãos lá no reino de Deus.
E diz que esses anciãos, dia e noite, dizem. O que eles dizem? Santo, 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 Senhor dos Exércitos. Diz, toda a honra, a glória é para o Senhor. E diz que dia e noite estão dizendo isso, repetindo as mesmas palavras de louvor a Deus. Aí aprendemos que quando vamos louvar ao Senhor, pois dizemos ao Senhor as mesmas palavras, mas do coração, que saiam do coração e do conhecimento. Então lhe dizemos, Senhor, Tu és grande e justo. Te louvamos, Senhor, grande e justo. Bom, muitas vezes repetimos isso e tornamos a dizer. E assim, dessa maneira, a pessoa louva ao Senhor e canta para Ele. Aqueles que gostam de cantar, nós não somos profissionais de canto, mas sim temos uma voz que Deus nos deu. Então cantemos para o Senhor como podemos. Cantemos os coros, os hinos e louvamos ao Senhor dessa maneira. E Deus se agradará. Então você tem muitas necessidades, tristezas, tribulações, quem sabe. E Deus, como viu que você louvou com alegria, com sinceridade, o Senhor diz, vou abençoá-lo, vou conceder o que deseja, o que precisa, porque me ama, porque me louva com alegria, com o coração. Isso é o que devemos fazer. Vamos orar. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai Santo, obrigada, meu Senhor e Deus Todo-Poderoso, por Teu amor, Tua misericórdia, por Tua santa palavra, por Tuas promessas maravilhosas que fizeste há muitos anos, Senhor. Que prometeste e falaste, Senhor, por aquelas pessoas, e hoje em dia, Senhor, estamos vendo o cumprimento de todas essas promessas maravilhosas. Obrigada, eterno Deus, ajuda-nos, Senhor, a Te servir, a Te amar, a fazer a Tua vontade, a Te agradar. Ajuda-nos a receber o poder do alto e a ter esses dons, essas bênçãos espirituais para poder evangelizar o mundo. Obrigada, Pai. Obrigada no nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, abençoa, estende a Tua mão que cura. Sejas Tu curando doenças, limpando e libertando a cada um. Repreende espíritos imundos, repreende bruxarias e feitiços. Tira, Senhor, toda maldição. Cura, Senhor, toda doença, toda dor. Senhor, esperamos em Ti, confiamos em Ti. Obrigada, Pai, no nome de Cristo. Glória a Deus para sempre. Os louvores são para Ti, a honra e a glória. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. A honra é para o meu Deus. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os abençoe grandemente. Até breve. Deus os abençoe.